Então agora a gente vai retomar o nosso assunto e eu vou discutir principalmente analfabetismo científico e a relação entre os cientistas e a sociedade. Então essa relação ciência-sociedade, ela não é homogênea em todos os locais do mundo e a interpretação do que a ciência é capaz de fazer também não é algo igualitário. Então, eu vou começar dando um exemplo para vocês da talidomida. A talidomida foi uma droga que entrou no mercado europeu em 1957 por uma empresa alemã como um medicamento que podia ser comprado sem receita médica e o que se alegava na época é que ele tinha a maior segurança, tinha sido super testado e ele foi inicialmente utilizado como tranquilizante para melhorar o sono, mas logo teve a sua aplicação muito utilizada pelas gestantes, porque melhorava o enjoo matinal. Bom, não sei se vocês sabem, mas a talidomida causou o nascimento de várias crianças deficientes, né? Faltando membros, faltando deformadas, sem braços, sem pernas. O que aconteceu? Faltaram testes? Foi falta de ética da empresa farmacêutica? Faltou prevenção? Onde é que aconteceu o erro, né? Demorou algum tempo para que isso se percebesse. Hoje essa droga é uma droga super controlada, proibida em alguns lugares, mas faltou uma comunicação clara entre a ciência que estava sendo feita e a sociedade, como no caso que eu mencionei lá do cigarro, por exemplo. O outro movimento muito mais forte, que é considerado uma das 10 maiores ameaças para a saúde mundial, é o movimento antivacina. Como é que aconteceu esse movimento, né? Houve, da mesma forma que no caso da cloroquina, um artigo que foi publicado e que estava cheio de erros metodológicos, mas levou um tempo para que isso tudo fosse percebido e o artigo fosse retirado. Tem aqui, se vocês vai aparecer na tela aqui, uma informação de que o Lancet, que é uma revista super conceituada na área médica, retirou um artigo que relacionava o autismo às vacinas MMR, né? Essa vacina MMR, conhecida também como tríplice viral, se não me engano, ela é uma vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. E ela é amplamente utilizada. Em algum momento se correlacionou essas vacinas com o aparecimento crescente de autismo em algumas crianças. Isso não é verdade, isso não tem comprovação científica, mas percebam, a própria revista que publicou e passou por todo aquele processo que eu mencionei no módulo 1, levou 12 anos para retirar esse artigo, né? Para retract, dizer que esse estudo era um estudo que não poderia ser levado como base para nada. Imagina o estrago que essa coisa fez, né? Então, em muitos países, isso tomou uma dimensão enorme, como a gente está vendo agora, né? Tem vários países ou várias pessoas que se recusam a tomar vacina. Então, depois de ficar dormente aí por várias décadas, esse movimento antivacina, ele foi retomado nos anos 70. E quem está por trás desse movimento? Religiosos fanáticos, com as razões mais malucas, né? A gente até viu aqui no estado de Santa Catarina um padre dizendo que as vacinas eram feitas de feto e coisas desse tipo. Aqueles que têm alguma posição ideológica contra a utilização de remédios e os adeptos de produtos naturais. E aí mora o perigo, né? Então, as pessoas que são mais... isso aconteceu no auge do movimento hippie, por exemplo, né? Então, muitas pessoas deixaram de imunizar os seus filhos porque acham que o método é muito artificial, que o importante é só utilizar coisas naturais, né? Cicuta é natural e mata, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse movimento acabou sendo fortalecido por causa de determinadas situações que aconteceram aí ao longo do tempo, mas a gente sabe, né, que as vacinas, de fato, são uma benécia e aumentaram muito a expectativa de vida humana. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui saiu ontem, né? Então, tá aqui na época que eu estou gravando. As coisas ainda vão melhorar se a gente conseguir achar um gráfico mais atualizado na época que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mas ele mostra a mortes por dia em milhares de pessoas aqui no Brasil. E depois o que acontece quando a vacina passou a ser aplicada, né? Então, as mortes estavam lá em cima
quando as vacinas começaram. As vacinas foram subindo e as mortes foram caindo, né? E ontem eu ouvi pela primeira vez na televisão que não houve nenhuma morte no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação. Então, a gente tem aí, né, evidências bem robustas do funcionamento da vacina, né? Então, qualquer efeito colateral menor, como um enjoozinho, um dia de dor de cabeça, vale muito a pena. Lembrando que esse movimento de vacinação é um movimento coletivo, da mesma forma que a máscara. E não é um movimento, algo que eu faço para mim, é algo que eu faço por todos, né? E aí entra aquele famoso umbigocentrismo do brasileiro, né? Eu primeiro, né? Aquele brasileiro que para na fila dupla, se tiver fila dupla já ocupada, para na tripla, né? Então, isso é uma coisa que tem a ver com a cultura, infelizmente. Então, fica aqui também a sugestão de mais um podcast, daquele conjunto de podcasts que se chama Ciência Suja, que discute muito como chegamos aqui com relação à Covid, né, e os movimentos de antivacina. Antes de finalizar, eu ainda queria falar um pouquinho sobre a comunicação dos cientistas com a sociedade em outro caso muito emblemático, né, que é o caso de Chernobyl. Tem até um filme da BBC, uma série, são vários videozinhos curtos, né, da BBC que contam a história do acidente de Chernobyl. E aí tem uma cena muito emblemática, né, tem uma mulher que representa uma física nuclear, na verdade essa mulher não existiu, ela faz no filme o papel de vários físicos nucleares, e ela vai se confrontar com a pessoa que tinha o poder de decisão para evacuar a área. E ela diz, houve um acidente em Chernobyl. E o cara diz assim, não estou acreditando, me garantiram que não há problema. Ela diz, eu estou dizendo que eu sou física nuclear, eu testei o ar, eu estou vendo a radiação. E ele diz assim, prefiro a minha opinião, a sua, e sou eu quem mando aqui. E ela diz, mas eu sou física nuclear. E ele responde, bom, antes de ser secretário, eu era o chefe dos sapateiros, né? Então, isso é emblemático porque mostra como pessoas em posição de poder podem decidir por negar a ciência, né? E isso mata muita gente, como matou lá em Chernobyl. Ainda uma outra situação, né, que aqui no Brasil teve um impacto menor, mas que em muitos países, eu morava na Inglaterra, por exemplo, numa dessas crises da doença da vaca louca, né? Então é um outro exemplo que é um exemplo importante, né? É um exemplo que mostra como as diferentes sociedades lidam com o problema de formas diferentes. É uma doença extremamente rara, mas ela é transmitida da carne da vaca para o ser humano. E como é que a vaca contraiu essa doença? Ela é conhecida como doença da vaca louca, mas não precisa ser vaca, né? Podem ser outros animais que são vegetarianos, né? Ou são herbívoros e passam a ter alimentação ração à base de carne e de ossos na sua ração, né? E eles acabam sendo contaminados por uma coisa que se chama prions. Enfim, na época que eu morava na Inglaterra, eu inclusive parei de comer carne naquela época, morei lá 3 anos sem comer carne e nunca mais voltei a comer carne, né? Porque o organismo passou a não aceitar mais. Mas naquela época foi uma coisa muito forte, porque é uma doença que faz com que as pessoas percam completamente o seu controle neurológico, é uma doença muito séria que não tem cura. E os bovinos e também os carneiros, né, são muito consumidos na Inglaterra, estavam em sua maioria contaminados. Então esses animais foram todos incinerados, então foi algo de muita comoção. Uns anos depois eu fui para Portugal e também teve de novo uma crise da vaca louca. Em Portugal as pessoas preferiam não falar no assunto, né? Então eu gostaria de depois concluir esse assunto mostrando para vocês como é que a sociedade enxerga a ciência e como é que a sociedade enxerga os cientistas. E esse assunto eu vou retomar na próxima aula.